Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde e Meio Ambiente debate impactos da falta de manutenção nos arroios da capital. Presidente do Legislativo recebe projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. E ainda, Instituto São Benedito recebe a Comenda Porto do Sol, a mais alta distinção do Parlamento de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A TV Câmara passou a transmitir ao vivo a reunião das comissões parlamentares do Legislativo. O primeiro encontro exibido foi o da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A COSMAN tratou sobre os impactos da falta de manutenção nos arroios da capital. A reunião foi proposta pelo presidente da COSMAN, vereador José Freitas, do Republicanos. O parlamentar contou que a pauta surgiu através de demandas das comunidades que vivem próximas aos 27 arroios da capital e sofrem com alagamentos frequentes nos dias de chuva. Demandas que, na verdade, não só nos gabinetes, como na prefeitura, em todos os órgãos, quando acontecem os alagamentos. Então, a gente sabe que existe o assoreamento e se não houver, assim, da parte da prefeitura, um desassoreamento constante, isso sempre vai acontecer. Nós temos uma cidade, Belém, o desassoreamento é feito regularmente. Então, nós temos que copiar esses bons exemplos, trazer para Porto Alegre. A gente sabe que tudo é uma questão de dinheiro, né? Recurso, o cobertor é curto, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Entendo que o governo tem que trabalhar nesse sentido para que venha a acontecer um desassoreamento constante para evitar esses alagamentos, que quando acontece o alagamento, as pessoas perdem tudo. Representando o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, um dos órgãos responsáveis pela limpeza e manutenção dos arroios, Lucas Homem afirmou que 29 milhões de reais já foram investidos no desassoreamento dos arroios nessa gestão e que até o fim de 2023, outras áreas devem ser contempladas, respeitando as características técnicas de cada local. Mas esse nosso cronograma, a gente parte de algumas premissas para escolher os trechos e para elencar as prioridades, que são a quantidade de alagamentos e reclamações das áreas do entorno do arroio, demandas de órgãos externos, que a gente é bastante demandado, então MP, Justiça, a própria Câmara de Vereadores, e a questão da facilidade ou não da limpeza do arroio, né? Porque há vários casos que tem arroios que realmente são necessários serem limpos, mas a gente não tem acesso. Aqui eu coloquei alguns equipamentos que a gente usa e o menor deles tem 22 toneladas. Então, a gente não consegue... Tem arroz que a gente não consegue acessar. Então, ou a gente acessa derrubando bastante vegetação para conseguir chegar no arroio. Então, não é nem o que o vereador falou das vegetações dentro do arroio, são as vegetações do entorno, que isso também causaria um problema, porque a gente acabaria com várias APPs aqui de Porto Alegre. E outros que, se a gente colocar máquinas dentro do arroio, as casas vão cair. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Diversos outros órgãos participaram do encontro, como Defesa Civil, Setor de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente. Os representantes falaram sobre as ações de proteção às comunidades durante enchentes e poda da vegetação, bem como os investimentos que estão sendo feitos nos serviços pluviais. Atualmente, 11 milhões de reais estão empenhados para essa área. Atualmente, recursos próprios da Prefeitura, no programa especificamente de gestão da cidade quanto a essas águas pluviais, né, especificamente na melhoria da infraestrutura para manejo de águas pluviais urbanas, dos 149 milhões, né, de todo o programa. E nessa ação específica, a gente tem 11 milhões empenhados, né, dos quais aproximadamente um pouco menos da metade já foi executado até a presente competência. No final do encontro, o vereador José Freitas cobrou mais agilidade da Prefeitura e vai sugerir ao Executivo um plano permanente de limpeza e manutenção periódica dos arroios. As comissões serão transmitidas ao vivo todas as terças-feiras pela TV Câmara. Acompanhe pelo canal 11.3 da TV Aberta Digital e
no YouTube. Bom, e ainda sobre alagamentos, a Comissão de Habitação abordou o tema em visita a uma comunidade que fica na zona sul de Porto Alegre. No local, os parlamentares ouviram os moradores e constataram a falta de infraestrutura na região. Localizada no bairro Restinga, a Cooperativa Habitacional da Figueira existe há 23 anos. São 164 famílias que ocupam uma área superior a 8.500 metros quadrados no extremo sul da capital. Durante quase 2 décadas, a Cooperativa Habitacional da Figueira nunca sofreu com alagamentos aqui nessa região. Mas a situação começou a mudar quando a Prefeitura autorizou a construção de 2 empreendimentos imobiliários nos arredores dessa comunidade. Conforme os moradores, agora, a cada chuva, o acúmulo de água é algo constante. Os 2 empreendimentos, eles subiram a cota deles. Então fez uma bacia dentro da cooperativa. Então as águas que vêm da chuva ficam todas represadas dentro da cooperativa. Porque a MRV não tem um sistema de drenagem suficiente. A Tenda também não construiu um sistema de drenagem suficiente que não fizesse com que a cooperativa não sofresse esse impacto. Faltou o projetista da MRV, da Prefeitura, da Tenda, sentarem e conversarem para poder chegar num acordo e a cooperativa não sofrer com isso. Hoje os moradores estão embaixo da água. Por toda essa área, a cooperativa paga todos os anos cerca de R$ 8.500 de IPTU. Os demais impostos e tributos fiscais com gastos de água e luz estão todos regulares conforme a cooperativa. Antigamente, antes dos condomínios, essa rua alagada que ficava não era assim. A gente entrava e saía, claro, buraco tinha, mas quando chove, a quantidade de água que desce aqui, isso começou depois dessas construções. A questão dos alagamentos é apenas uma das reivindicações da comunidade. Por aqui, os moradores reclamam da falta de infraestrutura urbana. Esse buraco, aberto pelo DEMAI para fazer uma manutenção, ficou cerca de 1 ano sem uma solução definitiva. É horrível. Eu tenho 2 próteses de quadril, tem na coluna e eu caí na 7005. Resultado dos buracos. Fui visitar minha vizinha, ia saindo, não vi o buraco, caí e tirei meu ombro fora do lugar. Após ouvir de perto as demandas da cooperativa, o Legislativo vai encaminhar junto à Prefeitura um pedido de informações para conhecer ainda mais os problemas da comunidade. Os 2 empreendimentos aqui que cercam a cooperativa acabam fazendo com que a água escorra para cá e toda a questão do saneamento, seja o cloacal como o pluvial, está em dificuldade aqui. As redes estão desses empreendimentos passando dentro aqui da cooperativa. Nós pretendemos então chamar os órgãos. Essa reunião foi feita emergencial, mas faremos uma reunião chamando os órgãos da prefeitura para entender por que afinal essa ideia de que é uma área privada acaba tirando da prefeitura essa obrigação de atender aqui um direito à moradia digno. Então essa será a próxima pauta. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer em relação a essa área é descobrir como ela está registrada no município. Hoje ela é uma cooperativa, mas as ruas delas teve uma intervenção de próprios privados aqui, da Tenda, da MRV, que de certa forma invadiram tanto a rede de esgoto cloacal, estão despejando dejetos nessa rede, então nisso a gente vai ter que ficar atento. Segundo a vereadora Karen Santos, presidente da comissão, o caso poderá ser levado ao conhecimento do Ministério Público. Conforme o vereador Marcelo Esgarbosa, proponente da pauta, em 2 meses a CUTAB fará uma nova reunião sobre o tema. Até a primeira quinzena de setembro, a Prefeitura de Porto Alegre deve realizar a contratação de 421 profissionais para atender a demanda de 3.000 alunos com deficiência matriculados na rede municipal. O programa Incluir Mais POA foi apresentado para os vereadores da Comissão de Educação do Legislativo nesta semana. O governo vai estruturar um grupo de trabalho para acompanhar a implementação da política. O secretário municipal de Educação detalhou como vai funcionar o programa Incluir Mais POA, a partir de um termo de parceria do governo. Com uma organização da sociedade civil, será possível contratar os 421 profissionais de diversas áreas. O edital de chamamento público para as OSCs foi divulgado em julho e encerrou no dia 22 de agosto. O prazo de validade da parceria será de 5 anos. Serão contratados 27 psicólogos, 16 assistentes sociais,
8 fonoaudiólogos, 8 psicopedagogos, 5 coordenadores e 357 agentes de educação inclusiva. A equipe multidisciplinar vai atender os cerca de 3.000 alunos com deficiência da rede própria e conveniada de Porto Alegre. Conforme o secretário de Educação, nas escolas de ensino fundamental, um agente de educação inclusiva será disponibilizado para cada 10 alunos. Já na educação infantil, será um monitor para cada 5 alunos. José Paulo da Rosa também afirmou que até outubro serão chamados mais de 700 professores aprovados em concurso. Esta semana estamos chamando 337. Esta semana vai ser 337. Tá? E mais cerca de 420, eu não tenho o número exato, mas em outubro, para que possam entrar a partir do próximo ano, a gente resolveu os problemas. Então, eu estou trazendo boas notícias. Representantes do Simpa, Atempa, diretores de escolas e pais participaram da reunião da SESI. Érica, presidente do projeto Angelina Luz e mãe de uma menina com autismo, questionou a formação dos agentes que serão contratados para ajudar os professores em sala de aula. Quem são esses agentes? Porque a gente não encontra agentes na Constituição, né? Esse cargo novo inventado, não sei quem inventou, qual a capacitação deles? Né? Que tipo de capacitação eles vão ter? É o ensino médio, sem capacitação nenhuma para jogar lá dentro da escola? Para fazer que tipo de maneira se ele não tem o mínimo de conhecimento? Esta diretora da Escola Municipal, Anísio Teixeira, considera positivo o programa da Prefeitura, mas afirma que é preciso de um planejamento maior da SMED. Roseli disse que muitos alunos com transtornos não são considerados especiais e podem ficar de fora do atendimento. A gente tem uma situação dos alunos de transtorno opositor desafiador, que é, depois da pandemia, o número aumentou muito e ele não entra no cômputo da educação inclusiva. Então, mas ele demanda muito, principalmente do serviço de orientação educacional da escola, porque é um aluno que está, como diz o nome, o tempo inteiro desafiando, né, e provocando situações que precisam ser, atendidas naquele momento, não dá para esperar. E isso requer pessoal, requer recursos humanos. Os diretores das escolas também questionaram quando a Prefeitura vai nomear os mais de 200 monitores aprovados em concurso. Pelas nossas informações, muitos desses monitores fizeram o concurso para professor. Então eu vou ter que aguardar o chamamento dos professores para ver quais monitores que estão lá entre os 201 que podem ser chamados, ou os atuais, que assumirão como professor, para saber quais ou quantos a gente vai chamar. O secretário pontuou que compreende as falhas e falou que está disposto a melhorar a educação especial em Porto Alegre. José Paulo da Rosa explicou que será criado um grupo de trabalho para fiscalizar o programa de inclusão. Para o proponente do encontro na SESI, o governo faz uma política de terceirização que vai precarizar o trabalho nas escolas. É uma iniciativa importante, mas por não ser com concursados públicos, o vínculo afetivo que os profissionais da educação e os alunos com deficiência precisam guardar não vai acontecer. Então, talvez a inclusão não aconteça. Esse é o nosso questionamento maior. Na Comissão de Economia e Finanças, o assunto a ser debatido seria a ata de registro de preços, instrumento utilizado pela Secretaria de Educação da capital para compras que agora estão sendo investigadas por 2 CPIs em andamento na Câmara. Os vereadores da CEFOR marcaram presença, porém nenhum representante da Procuradoria-Geral do município, órgão convidado para explicar sobre procedimentos e requisitos legais para utilizar este instrumento, compareceu no encontro. A vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, presidente da CEFOR, conversou com a TV Câmara e falou sobre a relevância de entender o uso desse sistema. O município, por ser um município, uma capital, nós temos setores específicos para compra. Nós temos a área da administração, nós temos a área de licitação. Então, tudo isso não passava por ser uma secretaria comprando direto. Como acontece em municípios do interior que não tem esse recurso de tanta capacidade de pessoas e acaba utilizando muito essas caronas, que é a adesão à ata de registro de preço. Isso chegou
no ano de 2022 para a capital, num volume muito grande, com muitas atas. Tanto que aconteceu só na Secretaria de Educação mais que o ano inteiro da Prefeitura de Porto Alegre. E na época, como eu reforço, nos 4 anos do governo Marquesan não aconteceu. O que é questionável, porque a gente começou a utilizar essa forma de contratação e abandonamos a maneira que tem maior governança, que é a licitação. As demandas de comunidades localizadas no 4º Distrito, Zona Norte da capital, voltaram à pauta da Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. O encontro foi conduzido e proposto pelo presidente da SEDECOM, o vereador Conselheiro Marcelo. O parlamentar disse que esse é mais um encontro de uma rodada que vai abranger toda a região do 4º Distrito, com o objetivo de entender as demandas da comunidade. Hoje nós estamos na segunda rodada, principalmente na região ali do Maitá, Navegantes, Ilhas ali, que tem uma comunidade com várias ocupações, né? Inclusive que o prefeito esteve no orçamento participativo lá e se comprometeu com a comunidade, esteve no sábado retrasado e agora a gente começou a fazer uma rodada, que são praticamente 15 comunidades ali. Estamos trazendo cada SEDECOM que a gente está procurando fazer, trazer de 3 a 4 comunidades para que a gente consiga dar uma resposta, né? Uma resposta concreta e o papel que essa comissão tem o poder. O que é? Cobrar no Poder Executivo e direitos humanos, né? Direito do consumidor, direito à segurança urbana. Então, estamos aqui fazendo esse papel novamente para que a comunidade saia daqui com respostas concretas. Representantes dos bairros Humaitá, Navegantes e Farrapos falaram sobre as principais dificuldades da comunidade, principalmente relacionadas à energia e saneamento básico. Em resposta às demandas da população, a CE Equatorial garantiu que até o final do ano deve solucionar o problema de abastecimento de energia na região. O Departamento Municipal de Habitação também reforçou que vai priorizar o recadastramento social das famílias para que a população tenha o seu direito à moradia digna respeitado. Ao fim da reunião, os parlamentares ressaltaram a disposição da comissão em receber as demandas da comunidade. Os vereadores ainda enfatizaram que ficarão atentos ao cumprimento das ações propostas para melhorias no 4º Distrito durante a reunião. A Comissão de Constituição e Justiça também se reuniu nesta terça-feira. A comissão aprovou pareceres de 17 projetos. Entre os documentos analisados, foi aprovado requerimento contrário ao pedido indeferido de eleição de relator na CPI, presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo. O texto agora será analisado pelo plenário. Na segunda-feira, o prefeito veio até aqui à Câmara Municipal para entregar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Sebastião Melo foi recebido pelo presidente do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, no Salão Nobre de Lamar Machado. Mais detalhes agora com o repórter Gilberto Caeteano. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Melo, que estava acompanhado de parte do secretariado, entregou o documento da LDO em mãos para o presidente Sosmeyer. A LDO serve de base para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, a qual define em que áreas deverão ser aplicados os recursos do orçamento da cidade. De acordo com a proposta, Porto Alegre projeta um orçamento entre receitas e despesas na casa dos 11,4 bilhões de reais. A meta é aumentar a arrecadação sem elevar os impostos e mantendo o pleno funcionamento da prestação dos serviços públicos. O montante é superior em quase 1 bilhão de reais em relação ao orçamento deste ano de 2023. Vamos ouvir uma palavra do prefeito. Bom, nós estamos falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na esteira dela vem o orçamento que você detalha. Agora ela é bastante genérica. Mas ela traz o equilíbrio fiscal, que para nós é cláusula pétrea na nossa gestão. Ela tem um destaque muito especial com a zeladoria, porque é o dia a dia da cidade. Mas ela também mantém os investimentos na área de educação, na área de saúde, que são os 2 maiores investimentos da cidade. E ela, evidentemente, também dá um incentivo muito grande nessa questão dos eventos da cidade, a inovação e o acolhimento social. Clayton, uma das questões trazidas pelo prefeito durante o encontro foi o impacto de uma possível aprovação da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Melo acredita que essa proposta será prejudicial para os grandes municípios, como a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Acho que uma reforma tributária, que talvez seja a reforma mais importante dos últimos 70 anos do Brasil,
Primeiro, ela tem que cumprir um papel que é desburocratizar, simplificar. Segundo, não aumentar imposto, de preferência, se puder, baixar imposto. E terceiro, ela não pode tirar a autonomia do ente federativo que cuida das pessoas. Quem é que cuida das pessoas? É a prefeitura que sabe o dia a dia e as necessidades do povo. Então, quando você tira dinheiro das prefeituras, você está tirando de serviço. Serviço do ônibus, serviço da saúde, serviço da educação, serviço da assistência social, serviço da poda de árvore, serviço do tapa-buraco, serviço do asfalto novo. Isso é reforma tributária. O povo não entende o que é reforma tributária agora, o povo sabe o que é falta de serviço. E a maneira que essa reforma foi votada, ela tem alguns setores que claramente ganham com ela e tem perdedores. E um dos perdedores são os médios e grandes municípios. O prefeito também aproveitou a reunião, Clayton, para debater outros assuntos com os vereadores que estavam presentes, como as obras da região central e a questão das pessoas em situação de rua aqui na capital dos gaúchos. Eu volto contigo aí no estúdio. Ok, obrigado, Gilberto. E na sessão de segunda-feira, em comemoração ao Agosto Dourado, mês que simboliza o incentivo à amamentação, a Câmara Municipal prestou uma homenagem à Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento, a AGACAN. A homenagem foi proposta pela vereadora Biga Pereira, do PCdoB. Em discurso na tribuna, a parlamentar destacou os benefícios do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê. A parlamentar elogiou também o trabalho da AGACAN e criticou o fato de apenas 38% dos bebês nascidos em Porto Alegre chegarem a 6 meses de nutrição com leite materno. Esse é o tempo mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os motivos que levam a esta realidade são diversos, mas o principal é a volta precoce da licença maternidade das mães ao trabalho. Nós temos, por lei, 120 dias, né? E isso não dá os 6 meses de amamentação, como a Organização Mundial da Saúde orienta, né? E que, inclusive, solicita que essa amamentação, ela indica que o adequado é levarmos para até 2 anos de idade, se possível, ir além. A presidente da AGACAN agradeceu ao Legislativo pela homenagem e salientou que o papel da entidade é conscientizar a sociedade e buscar a qualificação dos profissionais da área da saúde que lidam com esse tema. Há uma inadequação dos governos e sistemas econômicos em reconhecer o valor da amamentação e do trabalho de cuidado. E aqui a gente está falando de economia de cuidados, que predominantemente é realizado por mulheres. A falta de investimentos na proteção da maternidade, e esses são fatores que sustentam o crescimento dos mercados comerciais de fórmulas lácteas. A 500 milhão de mulheres em todo o mundo é negada a proteção adequada à maternidade, a maioria das quais em empregos mal pagos, precários e informais. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela participação do SOERGS na tribuna popular. O sindicato, que representa os odontologistas, divulgou as atividades do projeto Maio Vermelho, uma proposta que reforça os cuidados com a saúde bucal. O projeto Maio Vermelho marca o mês de conscientização contra o câncer bucal. Conforme o SOERGS, a ideia é investir na prevenção da doença e, assim, diminuir os custos hospitalares e devolver a qualidade de vida das pessoas. O SOERGS vem como instituição apoiadora. O nosso sindicato tem uma atuação e uma missão interdisciplinar, não apenas pela defesa da categoria, mas atuando na saúde bucal coletiva para todas as pessoas. E apoiar um projeto que vai desde a ciência dentro das universidades e atingindo as populações mais vulneráveis, merece toda a nossa atenção. Somente em 2023, o Brasil já registrou mais de 15 mil novos casos de câncer de boca, 580 apenas no Rio Grande do Sul. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer.
Aqui na Câmara, o Soergues esteve no plenário Otávio Rocha para ocupar a tribuna popular. Durante o período, a categoria pediu apoio para acessar e organizar espaços de promoção para a saúde bucal. O sindicato ainda solicitou ajuda financeira para ampliar o projeto Maio Vermelho. Precisamos de financiamento para outubro de 2023 e para o ano de 2024, para que possamos ampliar o projeto além do mês de maio, mediante as emendas parlamentares, doações ou outras rubricas. Lembrando que nosso projeto é plural e é pluripartidário. Em outubro, o Sindicato dos Odontologistas planeja realizar novas atividades para marcar o mês do dentista em Porto Alegre. E a Câmara ainda homenageou uma rede de assistência social que trabalha no extremo sul de Porto Alegre. O Instituto São Benedito recebeu a comenda Porto do Sol, a mais alta honraria do Legislativo Municipal. O Instituto São Benedito é uma entidade socioassistencial que pertence à rede das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. A associação possui unidades de educação e um serviço de acolhimento e fortalecimento de vínculos. Hoje nós trabalhamos com crianças de situação de vulnerabilidade pessoal, risco social. A gente tem parceria com a FASC. Nós atendemos atualmente 306, 307 crianças e adolescentes, crianças de 6 a 14 anos e de 15 a 17 com modalidades específicas, que é o trabalho educativo, que daí eles já têm uma preparação, assim, uma iniciação para o mundo do trabalho. A comenda Porto do Sol é a mais alta honraria concedida pela Câmara a pessoas físicas ou jurídicas que se destacam pelo trabalho positivo na sociedade. A distinção foi proposta pelo vereador Cláudio Janta. O Instituto chegou na nossa vida pelo trabalho social que o Instituto faz, pelo acolhimento que o Instituto dá às crianças que por bom tempo não tiveram a escola em tempo integral em Porto Alegre. O Instituto já faz esse papel, dando o que nós defendemos quando propusemos e aprovamos a lei nessa casa da escola em tempo integral. Então nós vimos por justo homenagear com essa comenda esse Instituto que vem ajudando a criar pessoas, cidadãos, pessoas de bem. Em Porto Alegre, o Instituto São Benedito fica no bairro Belém Velho. Por meio da assistência social, a rede acolhe crianças e adolescentes no extremo sul da capital gaúcha. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!